Edmundo, falando sobre o Capasso, o que você achou dessa estreia dele aí? Então, a gente ficou falando do Manuel Capasso, que eu me lembro, assim, desde dezembro. E depois, ontem mesmo na live, disseram que ele não jogava há quase 5 meses, né? E aí ele chega aqui no Rio, o Miranda está muito bem, e acho que o Barbieri fez certo em manter o time que ganha, não mexe, não se mexe, e aí ele entra no início do segundo tempo, couro comendo, e vai muito bem. Entrou com uma segurança gigantesca, bom na bola aérea, né? Seguro nos passes, enfim. E é argentino, né? Sabe toda a catimba e manha pela experiência que tem. Eu gostei bastante do que vi, né? Acho que ele vai agregar bastante. Não basta ter só dois. Se o Miranda sai ontem e não tem o Capasso no banco, quem entraria? Poderia ter mudado a história do jogo. Então, é importante você ter a maior quantidade possível de jogadores qualificados, experientes, né? Independente da idade, porque o Rodrigo também me impressiona pela forma simples e tranquila que ele joga. Ele faz o feijão com arroz, aquele da nossa mãe, antigo, sabe? Que a gente... Que dá saudade. Ele faz um feijão com arroz perfeito. Claro, para ir para o Jair brilhar, para o Andrei, no caso, ontem brilhar, e, enfim. Até os volantes, porque uma vez que o cara está bem posicionado, você pode até avançar com os dois laterais simultaneamente. Então, assim, cara, eu acho que tem um pouco do coração no meio aí dos meus comentários, é claro, mas eu vejo estou com uma expectativa muito positiva pro Vasco nessa temporada. Alexandre Eiras mandou aqui: Vasco jogou de forma reativa ontem e provavelmente será assim na Série A do Brasileirão, ao menos contra os principais times. Qual o time ideal do Vasco para jogar de forma reativa? É uma pergunta complicadíssima, né, Fábio? Porque os reforços estão chegando, né? O Capasso, por exemplo, é um cara que eu acho que deve ser titular daqui a pouco, mas chegou agora. Marlon Gomes voltando de contusão. Qual que é o time ideal para você se todo mundo estiver bem 100% fisicamente? Tem um que eu ainda não posso dizer que é o Orediano, né? Porque ele entrou em alguns jogos, minutos, né? Não fez uma sequência, tá voltando de uma contusão. Mas o Capasso vai ganhar uma sequência, porque o Miranda teve um problema de tornozelo. Então deve desfalcar o Vasco aí nos próximos jogos. E aí ele ganhando sequência e indo bem, vai ser difícil o Miranda recuperar. Até o Edmundo falou assim, mas quem entraria, né? E entrar um zagueiro canhoto, que é experiente, que é o Anderson Conceição. Você teria 2 canhotos ontem em campo. Então, a entrada do Capasso, que sabe jogar dos dois lados, mas ele é destro, a principal virtude dele é jogar com a perna direita, já equilibra o setor defensivo, que também é bom, né? Mas, cara, hoje, vou te dizer, no atual cenário, vamos jogar semifinal, time atual, Marlon Gomes já tá legal? Tá legal. Eu testaria nos treinamentos, mas acho que ele daria conta do recado, num formato de um losango no meio-campo, Rodrigo, o cincão, aquele na frente da zaga, Jair e Andrei, e mais à frente dos dois, formando esse losango, o Marlon Gomes. Mas quem você tira? Amigo, nesse momento, com dor no coração, eu tiraria o Peck. Porque o Alex Teixeira é um jogador mais experiente, que pode construir por dentro ou pelo lado do campo, e o Pedro Raul. Mas se eu tirar o Alex Teixeira e o Peck, é o famoso tanto faz. Você vai ter 2 bons jogadores, só vai mudar a característica do Vasco. Você vai jogar com 4 no meio-campo, que não tem feito muito isso. Ele tem normalmente utilizado mais 2 atacantes de lado para servirem o Pedro Raul. Mas é um problema bom pro Barbieri. Que se você lembrar, tem Figueiredo, tem o próprio Nenê, que eu acho que o Nenê é para jogar 15, 20, no máximo 30 minutos a partir do segundo tempo, para dar aquela segurada na bola. Ontem ele não foi bem, como vocês bem lembraram. Tem Eric Marcos. Mas no atual cenário. Mas se chegar o Flow, se não, estou dizendo no atual cenário, esse para mim seria um time ideal. Parecido com o que o Edmundo pensa, né, Edmundo? Usando só 2 jogadores um pouco mais na frente e o meio-campo bem povoado, né? Você mudaria alguma coisa desse time do Fábio aí? Não, eu não mudaria muita coisa, não, mas
entre o Alex está jogando, pelo menos jogou melhor nesses últimos 2 ou 3 jogos do que o Peck. Mas acho que o Gabriel Peck ele tem uma responsabilidade tática muito grande. Ele tem que ajudar o Pumita, tem que ir lá na frente, e ele fica só naquele corredor direito ali. Eu daria um pouco mais de liberdade de expressão para ele, de liberdade de movimentação, cair de um lado, cair do outro, entendeu? Eu acho que o futebol dele ia crescer demais. E aí eu povoaria o meio-campo, botaria. Mas no meu time jogaria. Meu time jogaria Rodrigo, Jair, Andrei e Marlon Gomes, com o Peck e o Pedro Raul na frente. E aí, cara, se o Peck não der conta, Figueiredo, Yuri Marcos. Eric Marcos. Eric Marcos. Meu Deus, que vergonha, que eu estou confundindo os nomes todos. Mas o Eric Marcos. E aí, aproveitando o melhor momento de cada um, cara. Perfeito. Que o dia a dia vai te mostrar, né? E claro, jogando em casa, você tem a alternativa de botar 3 atacantes, de abrir 2 caras do lado. Essas alternativas, elas têm que estar o tempo todo na cabeça do técnico. Mas o Campeonato Brasileiro ele é muito difícil. É quarto e domingo, só pedreira. Não tem uma sequência aí de 2, 3 jogos que você fala, cara, agora eu vou ganhar e vou respirar. Por outro lado, se as coisas vão bem, você está ganhando de gigantes, né? O tempo todo. Sei lá, se tem 3 vitórias consecutivas, vamos sonhar que tenha 3 vitórias consecutivas na estreia do Campeonato Brasileiro. Você ganhar do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Bahia. Fluminense é o 4º jogo. E depois é o Fluminense. Não, é porque eu falei 3 aí. Não, já botei o clássico já. Eu refuguei, mas imagina. Claro. Isso aí seria fantástico. Seria talvez um dos melhores começos de Campeonato Brasileiro da história. Já deixando alguns adversários direto para trás, né? Mas, cara, pode acontecer o contrário também. Pode acontecer de perder na estreia, perde o segundo jogo, fica na lanterna e começa a bater aquele desespero de time jovem, né? De time recém-formado. Então, cara, é passo a passo. Na minha opinião, o primeiro passo, né, que era classificar, isso vai acontecer, porque o time do Bangu, né, o time muito bem treinado pelo Felipe, começou muito bem o Campeonato Carioca, depois caiu, porque falta qualidade técnica, falta grana para você segurar a motivação desses atletas lá em cima, tanto que foi goleado pelo Fluminense. Acho que o Vasco vai vencer e vai se classificar. Essa é a primeira fase. A segunda fase, agora, o segundo objetivo é chegar à final. Né? Isso tudo vai dando casca, vai dando moral para o Vasco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Mas, cara, o Maurício Barbieri ele tem sido um comportamento correto, eu diria. Ele está colocando em campo os melhores. Quem treina melhor, quem se adapta melhor, está indo em campo. E o mais legal, os atletas estão correspondendo.